sola. Everybody say, just sing it la la la. Everybody say, just sing it la la la. Everybody say, just sing it la la la. Everybody say, just sing it la 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 la. E aí, turma da Melhora, como é que vocês estão? Como é que você está? Muito boa noite para você que está me vendo de noite. Boa tarde para você que está me vendo de tarde. E bom dia para você que está me vendo de dia. Mas é isso aí, é um prazer estar aqui com você de novo para mais uma vez a gente falar mais profundamente, mais a fundo, com mais detalhes sobre determinados temas, como você já sabe. Toda quarta-feira, 20 horas, 20 minutos, a gente tem um encontro marcado aqui, certo? Bom, é um prazer ter você aqui, muito obrigado por você parar mais uma vez para me ouvir. Eu já vou começar te pedindo assim, vamos tentar trazer o maior número de pessoas para cá possível. Então pega esse link aqui, já compartilha lá nos grupos do WhatsApp, já manda nos seus stories, nos seus status. Vamos fazer todo mundo vir para cá, vamos tentar ajudar o maior número de pessoas possível, beleza? Bom, hoje a gente vai falar sobre aquela dor na sola do pé e as possíveis causas do que está acontecendo, e obviamente a gente vai tentar falar ainda o que você pode fazer para tentar melhorar, para tentar se libertar, para tentar se livrar dessa dor aí, certo? Então esse é o nosso tema de hoje, esse é o nosso objetivo de hoje, essa é a nossa missão de hoje, beleza? Eu vou tentar ser mais sucinto possível aqui, e então a gente não vai muito longe, certo? Bom, vamos lá. Obviamente, a gente pode ter dor no pé por diversos motivos, certo? Então, a gente pode ter várias lesões que podem gerar uma dor no seu pé. Mas, a gente está falando assim, de alguém que não teve uma lesão propriamente dita. Então, assim, de repente, alguém que está andando por aí um dia, pisou num buraco e torceu o tornozelo, poxa vida, você vai ter uma dor no pé. Mas, na verdade, essa dor vai ser mais no tornozelo do que no pé. A gente está falando, então, daquela dor na sola do pé, ok? E essa dor na sola do pé, entenda e não confunda com aquela dor de cansaço. Não é isso que a gente está falando. Sabe aquele dia que você ficou muito tempo em pé, que você andou mais do que você está acostumado a andar e tal, e a sola do pé ficou dolorida? Bom, isso vai passar, você vai descansar, vai tirar um cochilo, vai dormir, e no outro dia provavelmente essa dor vai estar menor, no outro dia menor ainda, e vai passar, ok? Simplesmente é uma dor de você ter usado mais do que do que essa região está acostumada, certo? Então não é dessa dor que a gente está falando, a gente está falando de uma dor que persiste por dias e dias e dias e que segue um determinado padrãozinho. Esse padrão a gente vai falar dele já já. É dessa dor que a gente está falando, certo? Então a gente está falando de dor de realmente uma lesão no seu pé, ok? Bom, como eu disse, a gente pode ter algumas lesões. Então, por exemplo, você pode ter uma lesão porque internamente no pé a gente tem alguns ligamentos. E você pode machucar esse ligamento. Só que isso não é tão comum assim, isso é raro de acontecer, certo? Mas, enfim, pode acontecer. Como é tão raro de acontecer, a gente não vai entrar tanto nessa lesão em si, ok? Outra coisa que pode acontecer é, no pé a gente tem vários e vários tendões de músculo. Então, o que acontece é, como a gente tem 5 dedos no pé, a gente tem um músculo para cada dedo para fazer o movimento de flexionar os dedos, o movimento de puxar o dedo para trás. Sabe quando você está na areia da praia e fica cavando assim o chão com os dedos do pé? Pois é, a gente tem que ter músculo para fazer esse movimento aí, certo? E cada dedo tem um músculo, inclusive tem dedo que tem mais de um. E aí a gente ainda tem outros músculos que são comum a vários dedos. Ok? Então, assim, tem um músculo que vai para 2, 3 dedos. Então, a gente está falando que a gente tem uma certa quantidade de músculo ali. Como a gente tem uma certa quantidade de músculo, a gente pode ter uma lesão no músculo ou no tendão desse músculo. Então, você pode ter uma tendinite que acontece ali, tá bom? Mas isso
também não é tão comum assim de acontecer, é algo raro de acontecer. Então, por isso, a gente não vai falar muito disso, até porque se a gente estivesse falando de uma lesão muscular ou de uma tendinite, ela se comporta como qualquer outra lesão muscular, como qualquer outra tendinite. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, sobre lesões musculares, sobre tendinite e assim por diante, certo? Então, dá uma olhada aqui que vai seguir o mesmo padrão, basta você fazer a mesma, assistir o vídeo lá que você vai entender o padrão como é isso e saber o que você tem que fazer para se libertar disso aí, bom? Então a gente não vai entrar nesse tema aí também. Então, Bruno, para que você está falando tudo isso? Estou falando só para falar, é possível. Então a gente tem várias e várias lesões que podem acontecer, certo? Dei alguns exemplos aqui para você. Mas o que eu quero falar? Eu quero falar sobre as dores que seguem padrões, certo? Então, basicamente, a gente está falando de 2 padrões que podem acontecer de dor. E é isso que a gente vai se afundar hoje aqui, certo? Então, vamos lá. Existe a possibilidade de você acordar sem dor no pé. E ao longo do dia, conforme você vai andando, você fica em pé, você vai se movimentando, essa dor vai piorando. E no final do dia você está com muita dor, certo? É uma possibilidade. Agora, existe também uma outra possibilidade, que é você acorda com muita dor, então você acorda não tem dor no pé. Olha, presta atenção que isso provavelmente ou isso possivelmente está acontecendo contigo. Você acorda, quando você acorda você não tem dor no pé, mas na hora que você vai levantar da cama, quando você vai dar os primeiros passos apoiando o pé no chão, aí vem uma dor como se alguém estivesse enfiando uma agulha, enfiando uma faca na sola do pé, assim, certo? E isso é muito ruim. Mas ao longo do dia, depois que você vai dando os primeiros passos ali, essa dor tende a ir aliviando. Então a gente está falando de uma dor que começa muito pouco e vai piorando, e outra dor que começa muito e vai aliviando. 2 padrões de dores, certo? Bom, basicamente a gente pode ter 2 coisas acontecendo aí. A primeira coisa, a gente vai usar esse padrão de você que acorda basicamente sem dor e vai piorando ao longo do dia, certo? Por que a gente vai falar disso? Porque é relativamente mais simples, é uma explicação mais curta, certo? É possível que você esteja com um esporão calcâneo. Bruno, que raio é isso? Bom, vamos lá. Esporão calcâneo é o mais comum. Você vai entender isso. Então, imagina que, por algum motivo que a gente não sabe qual é, por algum motivo, o seu corpo entendeu que tem um osso ali no seu pé que ele está mais frágil, ou seja, ele está propenso a ter uma fratura, ele está propenso a se machucar. Então, o que o corpo vai fazer quando ele identifica isso? Ele vai jogar mais tecido ósseo naquela região. Então, basicamente, o osso é formado por cálcio, ok? Então, ele vai jogar mais cristais de cálcio. É como se você pegasse um punhado de açúcar, você pega um cristalzinho de açúcar e coloca no osso. Aí você pega outro cristalzinho e vai colocando. E você vai fazendo isso algumas vezes, um cristal por cristal. Ou seja, vai colocando um cálcio, outro cálcio, outro cálcio, outro cálcio, outro cálcio, até a hora que começa a formar um calo no osso. Isso é um esporão, ok? E por que é muito comum o tal do esporão calcâneo? É porque é onde mais dá, onde mais acontece a maior incidência desse esporão acontecer, desse calo ósseo acontecer, ok? Onde é o calcâneo? É onde você está pensando mesmo, no calcanhar. Então, o osso do calcanhar, ele chama calcâneo. É o nome técnico, o nome anatômico dele, ok? E aí, quando você tem esse calo ósseo, a gente dá o nome de esporão. Por quê? Não sei. Foi assim que chamaram, foi assim que batizaram esse negócio. Então, foi batizado de esporão. Pronto, você tem um esporão. Se é no calcanhar, você tem um esporão calcâneo. Só que o nosso pé, ele não é formado por um ossão, assim, é formado por um encaixe de alguns ossinhos, certo? Então, você vai ter ali o calcâneo, você vai ter o osso navicular, o osso cuboide, o osso cuneiforme, ok? Enfim, não precisa saber o nome de cada osso, mas você precisa entender que é o seguinte: de acordo com onde esse osso vai, onde esse esporão vai estar, vai dar o nome. Então é comum, mais comum, a maior incidência que aconteça no calcâneo, por isso esporão calcâneo, certo? Mas você pode ter esporão em outro lugar. Então o que vai acontecer? Qual que é o padrão disso?
Bom, você tem um calo ali naquele osso e você acorda, você não tem dor. Por quê? Você não está pondo carga nenhuma em cima desse pé. Então, por mais que tenha um calo ali naquele osso, você não sente, você está deitado, está tudo bem. E aí você vai andar, e aí a gente tem uma camada, digamos assim, de músculo em cima daquilo ali, tá? Ok? Então aquilo vai absorvendo os primeiros impactos. Então você vai andando, tá tudo bem, mas aquele calo tá ali, apertando algo, tá apertando o que não deveria ser apertado, e aí vai apertando, então ao longo do dia você começa a ir piorando essa dor, então vai piorando, você começa quase sem dor, vai andando, pisando em cima disso, vai ficando em pé em cima disso, em cima desse calcanhar com um esporão, e daí esse esporão tá lá, esse calo tá lá, vai piorando, então vai piorando ao longo do dia. Certo? Se isso acontece contigo, é possível, é provável que você esteja com um esporão, ok? O que a gente faz? Bom, infelizmente, não tem muito o que a gente fazer, ok? Por quê? Lembra, é um calo no osso, é como se fosse um osso que está aumentando o osso. Então, tem mais osso naquela regiãozinha, ok? Não tem muito o que ser feito, não. Às vezes, inclusive, o tratamento é cirúrgico. Então, vai ali e raspa aquele esporão, certo? Raspa aquele calo no osso. Bom, a gente não está falando de operar, nem sempre é a melhor opção. Na verdade, as cirurgias a gente tenta sempre deixar como a última opção. Tentou de tudo, nada funcionou. Poxa, então vamos operar para tirar isso aí, ok? Por quê? Porque as cirurgias têm riscos, enfim, a recuperação pós-cirúrgico. Então, é a última tentativa, certo? É a última cartada nessa história. Então, o que a gente precisa? Basicamente, a gente precisa esperar. Da mesma maneira que o corpo entendeu que aquele osso está frágil, vai chegar uma hora que ele vai entender, poxa, isso aqui não está frágil coisa nenhuma. E ele começa a reabsorver esses cristais de cálcio que ele colocou ali. Então, esse calo, esse esporão, agora ele tende a ir diminuindo, ok? Mas sim, você pode fazer algumas coisas para ir aliviando isso. Então, de repente, você fazer até algum tipo de massagem para ir aliviando a tensão. Mas assim, a gente precisa entender que isso demanda de tempo. Enquanto esse calo estiver lá, ele vai ficar te machucando. Tem algumas coisas que a gente pode fazer para acelerar essa história do nosso organismo, entender que, oxe, isso aqui não precisa, não está frágil, coisa nenhuma. E a grande maioria das vezes é fortalecer. A gente entra num impasse de você precisa ser bem orientado quanto a isso, certo? E como você vai fortalecer sem pôr mais carga ali e aí isso gerar dor e assim por diante, certo? Mas basicamente a gente precisa fortalecer essa musculatura ao redor ali, deixar aquela articulação mais estável, mais firme, e aí quanto mais firme tiver, mais rápido o organismo vai entender que, puxa, isso aqui é desnecessário, ok? Tem mais coisas que a gente pode fazer, mas eu deixo para falar isso daqui a pouco, lá no final, porque basicamente a gente vai falar, isso serve para as duas situações em que a gente está falando de hoje. Então, vamos para a segunda situação. Então, a primeira situação era, começo basicamente sem dor e vou piorando ao longo do dia. Agora, a segunda situação. Presta atenção, isso pode estar acontecendo contigo, já falei, então vamos lá. Você acorda, você não tem dor. Aí, conforme você vai dando os primeiros passos, isso dói muito, mas vai aliviando ao longo do dia. Bruno, como que isso é possível? Provavelmente, as chances são de que você esteja com uma fasciite plantar. Bruno, você está falando grego para mim. Calma, pequeno gafanhoto. Você já sabe que a ideia hoje é realmente te levar lá nas minúcias da coisa para você entender tudo. Então, eu não vou falar grego, eu vou traduzir tudo aqui para o português. Entenda. A gente tem no nosso corpo um tecido chamado fáscia. E essa fáscia, ela tá pelo corpo inteiro. E é um tecido importantíssimo para a gente quando a gente fala de tratamento. E, aliás, um adendo aqui, é um tecido muito importante quando a gente fala em tratamento, não só de dor no pé, tá? Em qualquer lugar, é um tecido que provavelmente está envolvido nessa lesão e que, na grande maioria das vezes, nós, terapeutas, não damos a devida importância a ele, certo? Mas, enfim, isso foi só um parênteses aqui, vamos seguir a nossa brincadeira por aqui. Então, que raio é essa fáscia? Bom, é um tecido que recobre
absolutamente tudo no nosso corpo. Recobre cada músculo, cada osso, cada ligamento, cada tendão, cada víscera, ou seja, cada órgão, vai para dentro do nosso crânio, ou seja, cada coisinha é revestida dessa fáscia, ok? Bom, o que acontece? Não é que ela reveste formando uma cápsula ali, certo? Então eu tenho um osso, poxa, aqui tem a fáscia desse osso. Aí aqui tem outro osso, então vai ter a fáscia desse outro osso. Não é exatamente assim. É assim que se comporta, certo? Forma uma membrana ali que vai envolver isso, como a gente acabou de dizer. Só que não tem uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Não é assim que acontece. É um tecido único, contínuo, que vai recobrindo cada coisa. Então, deu a volta aqui no fígado, foi ali, esse tecido deu a volta, saiu, agora deu a volta no intestino, aí desceu, foi ali, deu uma volta no músculo, e no osso, e na articulação do joelho, ok? Certo? Então, cada coisinha é recoberta por essa face, mas ela é um tecido único, contínuo, como se fosse uma segunda pele, como se fosse uma roupa de mergulhador. Portanto, é correto a gente afirmar que dentro do nosso corpo tudo está conectado em tudo através dessa fáscia, ok? Bom, então eu estou te contando que uma tensão na determinada região da fáscia pode gerar uma tensão que vai repercutir à distância, ok? Eu vou tentar ser... Como que eu vou te explicar isso de uma maneira simples? O exemplo que eu uso para falar da fáscia é uma mexerica, certo? Uma tangerina, chame como quiser, não sei de que região do Brasil está me vendo. Mas o que acontece? Imagina então que a gente tem uma mexerica, que a gente já descascou essa mexerica, ok? Então tem os vários gomos dessa mexerica. E em volta disso tudo tem uma pelezinha, uma tramazinha esbranquiçada ali que engloba toda a mexerica, certo? Essa trama se gruda em todos os gomos da mexerica. Portanto, eu posso afirmar que todos os gomos da mexerica estão conectados, então estão interligados entre si, cada um, todos os gomos interligados com todos os gomos, através dessa membrana que envolve tudo, certo? Bom, a fáscia faz isso com a gente, ela é um tecido contínuo que vai envolvendo cada coisinha. Portanto, é correto a gente afirmar que tudo no nosso organismo, tudo no nosso corpo está conectado em tudo, através dessa fáscia, através dessa membrana, beleza? Portanto, quando a gente tem uma tensão em determinado ponto na fáscia, isso vai gerar linhas de tensões que vão repercutir à distância. Então, deixa eu tentar mostrar aqui. Imagina, deixa eu pegar esse lado que não tem o logo. Imagina que aqui a minha blusa seja a fáscia, ok? Aí eu vou encontrar um ponto de tensão aqui assim. O que vai acontecer então? Essa fáscia vai tensionar. Começa a reparar, ó, a blusa está lisinha, mas a partir do momento que eu acho uma tensão aqui, olha como ela vai enrugando, olha como vão gerando linhas de tensões que vão indo para outros lugares, ó, certo? E quanto mais tenso, mais firme e mais linhas vão aparecer, quanto maior a tensão estiver acontecendo, ok? Entendido isso? Portanto, uma tensão pode repercutir no movimento, pode repercutir na função de algo que está à distância, porque esse algo agora não consegue se movimentar direito. Bom, e o que é essa tensão na fáscia? Nada mais é do que uma aderência ao tecido que está embaixo. Então, vamos imaginar, por exemplo, um músculo, ok? Então, está aqui um músculo. O músculo vai contrair, relaxar, contrair, relaxar, contrair, relaxar, contrair, relaxar, ok? Tem uma fáscia em cima desse músculo. Portanto, quando esse músculo vai contrair, essa fáscia que está em cima do músculo precisa deslizar, precisa ter um deslizar do tecido que está embaixo dela, ok? Isso não só no músculo, em qualquer outro lugar tem que ter esse deslizar. E o que é uma tensão na fáscia? É quando esse deslizar fica comprometido. Então essa fáscia, ela começa a aderir a esse tecido que está aqui. E aí agora esse deslizar fica comprometido, não acontece esse deslizar como deveria. No nosso exemplo aqui do músculo, imagina, como que esse músculo vai conseguir contrair e relaxar de uma maneira correta, de uma maneira eficaz, se ele não consegue deslizar em cima da fáscia?
ok? E aí agora esse músculo que não vai conseguir contrair direito, ele vai ficar tensionado, ele pode, para conseguir desempenhar a tarefa dele, ele pode pegar lá naquele osso onde ele está preso e arrastar para mais perto. Esse osso que estava, tipo aqui a gente está vendo, né? Esse osso que estava assim agora, ele pode ser girado, ele pode ser torcido por esse músculo, porque esse músculo vai tentar trabalhar e a fáscia não deixa. E aí a gente começa a ter repercussões à distância. Então agora a articulação não está mais na posição correta. Entende o porquê que a fáscia é tão importante quando a gente vai tratar qualquer lesão no nosso corpo? Pois é. Mas bom, vamos seguir aqui. Então, você já entendeu o que é a fáscia e a importância da fáscia para a gente, certo? O que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer um pequeno parênteses. Toda vez que alguém da área da saúde te falar qualquer coisa que terminar em IT, ITI ou ITE, IT, certo? A gente está falando de uma inflamação. Então, tem uma inflamação acontecendo. Bruno, se eu estou com rinite, tem uma inflamação. Se eu estou com uma gastrite, inflamação. Hepatite, tendinite, certo? Terminou em nite, é inflamação, certo? Se a fáscia está inflamada, o que a gente vai ter então? Uma fasciite, ok? Então, fasciite quer dizer inflamação na fáscia. A fáscia vai tendo nomes, foram dando nomes para ela de acordo com quando ela está. Lembra, ela está pelo corpo todo. Então, para a gente conseguir falar, olha, a fáscia de tal lugar, a fáscia de tal lugar, a fáscia de tal lugar, na sola do pé, na planta do pé, essa fáscia chama então fáscia plantar. Está na planta do pé. Bruno, quer dizer então, quando eu fui lá no ortopedista que eu estava com aquela dor toda, ele falou que eu estava com uma fasciite plantar. Ele estava me dizendo que a fáscia lá na sola do pé está inflamada? É isso, pequeno gafanhoto, você entendeu. Então, como se comporta uma fasciite plantar? Bom, você já entendeu o que é a fáscia, certo? Agora está fácil de entender. Imagina essa fáscia, então, tensionada, certo? Acabamos de falar, dei o exemplo aqui na minha blusa para você, ok? Então, imagina que agora esse ponto de tensão esteja acontecendo lá na sola do pé. Imagina agora então essas linhas de tensões por toda a sola do seu pé. Então a fáscia estava aqui assim e você foi deitar. Você foi dormir, você passou a noite inteira dormindo. Ou você passou um longo período sentado. O que vai acontecer com essa fáscia? Ela vai retrair, certo? Porque ela está tensionada. Então esse ponto de tensão vai retrair essa fáscia aqui. Aí você acordou de manhã, ou você, depois de um longo período sentado, você levantou e começou a andar. O que vai acontecer então na hora que você colocar a sola do pé e movimentar esse pé para andar aqui? Essa fáscia tensionada vai estar... Nossa, parece que eu estou enfiando uma faca lá dentro do meu pé, dói muito, uma pontada muito forte. Mas, à medida com que você vai andando, você vai massageando essa fáscia. E aí você vai soltando essa tensão. E aí é por isso que você começa com muita dor, mas vai aliviando conforme vai andando, conforme o passar do dia, conforme você vai movimentando, certo? Óbvio que se você abusar muito, essa inflamação ela está aí, ela não passou porque você massageou simplesmente de andar, certo? Então é óbvio que assim, isso vai começar com muita dor, vai melhorar, vai aliviando, mas se você continuar com tudo isso, aí a tendência é que a dor vá voltando, certo? Mas só para você entender o padrão, os primeiros passos muito dolorido e vai aliviando, provavelmente você está com uma fasciite plantar, ok? Então, a gente está falando das duas lesões que mais acometem a sola do pé para causar dor, o esporão e a fasciite. Ok? A fasciite plantar. Beleza? Entendido isso, agora que você já entendeu o que pode causar e o que é tudo isso, agora ficou faltando só a gente falar. O que eu faço para conseguir aliviar isso? Bom, existem algumas coisas que você pode fazer. Mas é importante... Na verdade, vamos lá. Existem algumas coisas que você pode fazer e eu vou te dar aqui duas orientações e essas duas orientações já vão te ajudar. Beleza? A mais importante de todas é use e abuse do gelo,
certo? O gelo tende a controlar a inflamação e mesmo o esporão também tende a ir aliviando com a dor do esporão também tende a aliviar com gelo. Como que você faz isso? Coloca um pé num balde com água e gelo e deixa lá por 15 minutinhos, certo? Vai ser horrível, queima tal, mas deixa lá por 20 minutinhos, tá bom? O que você precisa só? Por uma precaução, proteger a ponta dos dedos, tá bom? Então pega ali um guardanapo, um papel toalha, coloca na ponta dos dedos, coloca uma sacolinha ou aqueles filme plástico, aquele filme PVC que a gente põe na comida, põe na geladeira, sabe, para guardar assim, envolve ali, protege a ponta dos dedos e aí você coloca o pé dentro do balde de água e deixa lá por uns 15 minutos. Beleza? Isso vai te ajudar bastante, vai ajudar tanto na inflamação da face, ou seja, na faceite, quanto para aliviar a dor do seu esporão, beleza? E tem uma outra coisa que você pode fazer também, lembra? A gente precisa, no caso do esporão, fortalecer a musculatura, para esse corpo entender que não precisa desse osso mais forte, não precisa desse calo ali. E na fáscia, lembra que conforme a gente vai movimentando, isso vai massageando a fáscia? Pois é. Então, tem outra coisa que você pode fazer. Pega uma toalha de banho mesmo, pode ser uma toalha de rosto, mas uma toalha que seja fininha, não uma toalha muito grossa. Você vai apoiar, vai pisar em cima dela e com os dedos do pé você vai tentar arrastar, você vai tentar puxar toda a toalha para trás. Então, óbvio, quanto maior for a toalha, maior vai ser o desafio, você vai puxando. Chega uma hora que começa a juntar um monte de toalha embaixo do pé, você estica de novo, tira aquilo ali de baixo, começa de novo e faz esse movimento aí, certo? Isso vai fortalecer essa musculatura. Então, no caso do esporão, a gente fortaleceu. E no caso da fáscia? Bom, a gente massageou com tudo isso. Então, você pode fazer que as duas situações isso tende a te fazer bem, certo? Mas lembra sempre, o corpo humano não é uma ciência exata. No corpo humano, 2 mais 2 não é sempre 4. Uma mesma lesão ela pode se comportar de maneira diferente em diferentes pessoas. Uma mesma lesão, ela pode se comportar de maneira diferente na mesma pessoa em ocasiões, em situações diferentes. Então, nunca é uma ciência exata. Então, isso na maioria das vezes, vai te ajudar. Mas isso não exclui você estar bem orientado com um profissional que você conhece e que seja de sua confiança, certo? Se você estiver aqui perto de mim, lembrando sempre, vai ser um prazer te ajudar nisso. Se você estiver longe, procure alguém que consiga te ajudar com isso, alguém que consiga te orientar com isso, beleza? Certo? Entendido isso? Então, caminhando para o final, a gente vai só resumir. Você tem dor? Entenda o padrão da dor. Se é uma dor que tende a ir piorando, provavelmente a probabilidade é que você esteja sofrendo com esporão. E é uma dor que vai aliviando conforme você vai andando, provavelmente você está em cima de uma faceite plantar. Tá? E aí é importante você olhar para o seu calçado também. Um calçado duro, em ambas as situações, vai ser ruim. Um calçado muito baixo, em ambas as situações, vai ser ruim. Então, o melhor calçado que você pode usar para passar por isso aí, até você se livrar, é um tênis, tá? E assim, não é aquele tênis estilo skatista, sabe? Que ele é reto, ou estilo All-Star, que é um tênis que tem um certo amortecimento, que a parte de trás seja levemente inclinada, certo? Então, assim, a parte de trás um pouco mais alta, com um padrão de tênis mesmo, certo? Porque tênis de passeio, isso vai te ajudar. Evite ficar descalço, até chinelo de dedo, por ser muito reto, não é muito aconselhável nesse momento, certo? Então, poxa vida, você está sofrendo com isso, se você é mulher e usa salto alto, a tendência é que isso não seja bom para você, certo? Homens que trabalham social, sapato social, eu sei que, enfim, para o trabalho às vezes isso é necessário, certo? O salto ou o sapato social, mas evite ao máximo. Então use quando for necessário, quando não for necessário, evite, tá? Isso vai te ajudar, beleza? Bom, gente, é isso. Eu espero de verdade ter conseguido te ajudar. E aí agora vem o meu pedido, né? Você vai me ajudar a ajudar mais pessoas. Então todo mundo que você foi lembrando que sofria com dor no pé enquanto a gente ia conversando, pega esse link e manda para essa pessoa. Ajuda a compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Vamos tentar alcançar o maior número de pessoas possível. Ah, Bruno, mas eu não conheço ninguém que tem dor no pé. Então você vai fazer o seguinte. Você vai parar tudo agora e vai simplesmente dar um like nesse vídeo.
e vai deixar um comentário aqui. Fala assim, nossa, que legal. E comenta aqui alguma coisa, certo? Só o fato de você dar o like e comentar algo aqui, o YouTube entende que esse vídeo aqui, ele ajudou a galera, ele ajudou as pessoas. E o próprio YouTube vai jogar isso para as pessoas que realmente precisam, as pessoas que estão pesquisando coisas a respeito disso, certo? Então, só o fato de você fazer isso, você ajuda alguém que talvez você nem conhece, só pelo fato de você deixar um like e um comentário aqui nesse vídeo. Beleza? Você já sabe, minha função aqui é gerar um conteúdo de qualidade, conteúdo que te ajude. E a sua função, a sua missão é me ajudar a chegar no maior número de pessoas possível. Beleza? É isso aí, turma da Melhora. Espero de verdade ter te ajudado. Muito obrigado novamente por você ter parado aqui para me escutar, guardar um tempo do seu dia para me ouvir. Isso é realmente um privilégio para mim, certo? E quarta-feira que vem a gente se encontra de novo, você já sabe, mesmo bate-horário, 20 horas e 20 minutos, tá certo? Lembrando sempre do nosso objetivo: melhor do que ontem, pior do que amanhã, eu te vejo na sua cura. Forte abraço!